A mulher ficou paralisada, não por medo dele, ou pelo menos não apenas por medo dele, mas porque a escolha diante dela era impossível. Entrar no carro de um desconhecido, à noite, em uma rua vazia, com a filha ao lado, violava todos os instintos de sobrevivência que ela havia cultivado ao longo dos anos. Mas ficar ali com os passos que haviam parado atrás dela, passos que ela ainda sentia como uma presença física, uma respiração no pescoço, era aceitar um perigo que ela já conhecia, que já tinha nome, que já tinha intenções claras. A menina chorava baixinho, o rosto enterrado no quadril da mãe, as mãozinhas agarradas à jaqueta fina, como se fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. A mulher olhou para o homem novamente. Ele não havia se movido. Não havia repetido o convite. Apenas permanecia ali, com a porta aberta, o corpo ligeiramente inclinado na direção dela, mas sem pressão, sem urgência. Era como se ele tivesse todo o tempo do mundo, como se a decisão fosse inteiramente dela e ele pudesse esperar para sempre. Mas era o olhar dele que a fazia hesitar de maneira diferente. Não era o olhar de quem caça, era o olhar de quem reconhece. Ela não sabia explicar como sabia disso, mas sabia. Havia algo naqueles olhos pesados, naquele silêncio absoluto, que não era ameaça. Ou talvez fosse ameaça para outra coisa, para outras pessoas, mas não para ela. Não naquele momento. E então, como se o próprio universo estivesse forçando sua mão, ela ouviu um movimento atrás de si. Uma voz baixa, um sussurro de tecido, o rangido de um passo se aproximando novamente. A decisão foi tomada antes mesmo que ela percebesse. Ela pegou a filha no colo. A menina era leve demais para a idade, leve demais porque a fome tinha se tornado parte da rotina, e se aproximou do carro. O mafioso viúvo deu um passo para o lado, criando espaço. Ele não tocou nela, não ofereceu ajuda. Apenas observou enquanto ela entrava no banco traseiro, puxando a filha para o colo, fechando a porta rapidamente, como se o ato de trancar a porta pudesse trancar também o medo. O som da porta se fechando ecoou na rua vazia com uma finalidade que pareceu mudar tudo. Ele voltou para o banco do motorista sem pressa. Cada movimento era medido, calculado, como se ele estivesse executando uma coreografia que já tinha praticado 1000 vezes. Entrou no carro, ajustou o retrovisor, não para ver a estrada, mas para ver ela. E então, finalmente, o carro começou a se mover. A mulher olhou pela janela traseira. Os homens que a seguiam haviam parado na esquina. Estavam parados ali, imóveis, como estátuas de sal. Não faziam gestos, não gritavam. Apenas observavam o carro se afastar e havia algo em sua imobilidade que era mais eloquente que qualquer ação. Eles tinham recuado, não porque quisessem, mas porque algo tinha mudado. Algo na presença do homem ao volante tinha reescrito as regras daquela rua. O interior do carro era limpo, mas não impessoal. Cheirava a couro velho e a algo mais. Talvez cigarro, talvez apenas o peso de anos acumulados em um espaço fechado. O banco era confortável, mais confortável do que qualquer lugar onde ela tinha sentado nos últimos meses. A menina finalmente parou de chorar, não porque estivesse calma, mas porque a exaustão tinha vencido. Ela se encolheu no colo da mãe, os olhos ainda abertos, mas vidrados, perdidos em algum lugar entre o medo e o alívio. O mafioso viúvo dirigia em silêncio. Não fez perguntas. Não ofereceu explicações. A única comunicação entre eles era o som do motor, o deslizar dos pneus no asfalto molhado, o ocasional reflexo dos faróis de outros carros que passavam na direção oposta. A mulher observava a nuca dele, o cabelo curto, grisalho nas têmporas, a postura ereta mesmo sentado, a maneira como suas mãos seguravam o volante, firmes, mas não tensas. Mãos que sabiam exatamente o que faziam. Ela queria perguntar para onde estavam indo. Queria perguntar
quem ele era. Queria perguntar por que tinha parado, mas as palavras não vinham. Talvez porque ela tivesse medo das respostas. Talvez porque, no fundo, ela já soubesse que qualquer resposta que ele desse não seria toda a verdade. Homens como ele, homens que surgiam do nada, que mudavam o ar ao redor com apenas a presença, que faziam outros homens recuarem sem dizer uma palavra, não explicavam nada. Eles simplesmente agiam. E você aceitava ou não. O carro atravessou a cidade. Não pelo caminho principal, mas por ruas laterais, vielas que ela não conhecia. Trajetos que pareciam evitar propositalmente qualquer câmera, qualquer posto de gasolina iluminado, qualquer lugar onde alguém pudesse ver, registrar, lembrar. Era como se ele estivesse navegando por um mapa invisível, um mapa que só existia em sua cabeça, construído por anos de movimentos noturnos, de caminhos que não deveriam ser rastreados. Depois de 20 minutos, ou talvez fossem 40, ela havia perdido completamente a noção do tempo, o carro parou. Eles estavam em frente a um prédio antigo de 5 andares, com fachada de tijolos escuros e janelas que pareciam ter visto melhores décadas. Não era o tipo de lugar que ela esperava. Não era luxuoso, não era perigoso. Era apenas comum, anônimo. O tipo de prédio que existia em todas as cidades, onde pessoas viviam suas vidas sem chamar atenção, sem fazer barulho, sem deixar marcas. O mafioso viúvo desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele ficou imóvel por alguns segundos, as mãos ainda no volante, como se estivesse reunindo algo dentro de si, energia, decisão, talvez apenas a vontade de continuar. Então ele saiu do carro, deu a volta e abriu a porta traseira. A mulher hesitou novamente. Mas dessa vez foi diferente, porque ela viu algo no rosto dele quando a luz do poste próximo iluminou suas feições. Não era gentileza, não era compaixão. Era algo mais próximo de reconhecimento, como se ele estivesse olhando para ela e vendo outra pessoa. Alguém que não estava mais ali. Alguém que talvez nunca mais estaria. Ela saiu do carro com a filha, ainda no colo. A menina havia adormecido finalmente, a respiração leve e irregular contra seu pescoço. O mafioso viúvo fechou a porta do carro com cuidado, o som abafado para não acordar a criança. E então, pela primeira vez desde que tinham entrado no veículo, ele falou: "Terceiro andar, apartamento 304. A voz era grave, controlada, desprovida de qualquer inflexão que pudesse revelar emoção. Mas havia peso nela, havia autoridade. Não o tipo de autoridade que se ganha por gritar ou ameaçar, mas o tipo que simplesmente existe, que é aceito como fato, como a gravidade ou o passar do tempo. Ele caminhou na direção da entrada do prédio. A mulher o seguiu, não porque confiasse nele, mas porque não tinha mais alternativas. A porta principal estava destrancada. O corredor interno cheirava a mofo e a comida requentada, aquele cheiro característico de prédios onde muitas vidas acontecem em espaços pequenos demais. Não havia elevador, apenas escadas de madeira velha que rangiam sob cada passo. Eles subiram em silêncio. Ela atrás dele, observando a maneira como ele se movia, sempre vigilante, sempre consciente de cada porta que passavam, de cada sombra, de cada som que vinha dos apartamentos ao redor. Quando chegaram ao terceiro andar, ele parou em frente à porta 304. Tirou uma chave do bolso, uma chave simples, sem chaveiro, sem adornos, e abriu a porta. O apartamento era pequeno. Uma sala, uma cozinha americana, uma porta que provavelmente levava a um quarto, mas estava limpo, organizado. Havia móveis simples, mas funcionais, cortinas fechadas, uma mesa com 2 cadeiras. No sofá havia um cobertor dobrado com precisão militar. Tudo tinha seu lugar.
Tudo parecia ter sido deixado ali, esperando por alguém que talvez nunca voltasse. O mafioso viúvo entrou primeiro, verificou os cantos, olhou pela janela e então se afastou, fazendo um gesto discreto para que ela entrasse. A mulher deu alguns passos para dentro, ainda segurando a filha, ainda sem saber o que esperar. Ele fechou a porta atrás deles, mas não trancou. Caminhou até a cozinha, abriu um armário, tirou 2 copos, encheu um com água e deixou sobre a mesa. Então, pegou o cobertor do sofá e o estendeu sobre o encosto de uma cadeira, como se estivesse preparando um lugar para alguém descansar. E então ele parou. Ficou ali, no meio da sala, olhando para ela com aqueles olhos pesados, carregados de algo que ela ainda não conseguia decifrar. Não era pena, não era desejo, era algo mais profundo, mais antigo, algo que doía só de olhar. "Você fica aqui hoje", ele disse. Não era um pedido, não era uma ordem, era simplesmente um fato. "Amanhã a gente conversa." Ele se virou para sair. A mulher sentiu algo estranho, uma mistura de alívio e medo, de gratidão e suspeita. Ela não sabia quem ele era, não sabia o que ele queria, mas sabia que aquela noite, pela primeira vez em meses, ela e a filha teriam um lugar para dormir. Quando ele chegou à porta, ela finalmente encontrou sua voz. "Por quê?" A palavra saiu fraca, quase um sussurro. Mas ele ouviu. Parou com a mão na maçaneta sem se virar. Ficou ali por longos segundos, como se estivesse decidindo se deveria responder. E então, quase tão baixo que ela mal conseguiu ouvir, ele disse: "Porque alguém tinha que parar." E saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando a mulher sozinha em um apartamento estranho, com mais perguntas do que respostas, e com a sensação crescente de que tinha acabado de cruzar o caminho de alguém que não deveria existir nas sombras. Mas existia. A mulher não dormiu naquela noite. Não realmente. Ficou sentada no sofá com a filha deitada ao seu lado, coberta pelo cobertor que ele havia deixado. Um cobertor simples, de lã grossa, mas limpo e que cheirava a algo que ela não conseguia identificar. Talvez lavanda, talvez apenas o cheiro de algo guardado há tempo demais. A menina dormia profundamente, finalmente em paz depois de horas de terror, mas a mãe permanecia acordada, os olhos fixos na porta, no corredor escuro que levava ao quarto, nas sombras que dançavam nas paredes sempre que um carro passava na rua lá embaixo. Ela tinha medo de dormir, medo de acordar e descobrir que aquilo tinha sido um erro. Medo de que a porta se abrisse e revelasse não um salvador, mas algo muito pior. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranheza naquele medo, porque o apartamento não parecia ameaçador, parecia vazio. Não no sentido físico, mas no sentido emocional. Como se quem morasse ali tivesse deixado apenas os objetos, mas levado consigo tudo que tornava aquele lugar um lar. Ela se levantou devagar, tomando cuidado para não acordar a filha, e começou a observar o espaço ao redor. A sala era pequena, mas organizada com uma precisão que beirava o obsessivo. Os livros na estante estavam alinhados por altura. As revistas sobre a mesinha de centro estavam empilhadas em ordem cronológica. Até mesmo os controles remotos estavam posicionados paralelamente um ao outro, como se alguém tivesse passado tempo demais sozinho e encontrado ordem nas coisas pequenas. Ela se aproximou da estante. Havia livros velhos, clássicos, alguns em outras línguas que ela não reconhecia. Havia também fotografias em porta-retratos de madeira escura. A maioria estava virada para baixo, como se alguém não suportasse mais olhar para elas. Mas uma estava de pé. Era a foto de uma mulher jovem, talvez na casa dos 30 anos, com cabelos escuros e sorriso discreto. Ela segurava uma criança no colo, uma menina de não mais que 3 anos, com olhos grandes e curiosos. Havia felicidade naquela imagem,
Mas era uma felicidade antiga, desbotada não pela qualidade da fotografia, mas pelo peso do tempo e da ausência. A mulher sentiu algo apertar no peito, reconhecimento, não da pessoa na foto, mas da sensação que emanava dela, a sensação de que aquilo tinha sido real uma vez e agora era apenas memória. Ela colocou a foto de volta no lugar com cuidado, como se tocar demais pudesse quebrar algo que já estava quebrado. Foi até a janela e abriu ligeiramente a cortina. Lá embaixo, a rua estava vazia. Não havia movimento, não havia carros. Apenas o brilho fraco dos postes e as sombras longas que eles criavam. Mas então ela viu algo. Do outro lado da rua, encostado em um muro, havia um homem. Ele estava parado, imóvel, fumando um cigarro. A brasa vermelha piscava na escuridão como um olho que nunca fechava. Ele não olhava para cima, não olhava para o prédio, mas estava ali, vigiando, protegendo, ou talvez apenas garantindo que nada saísse. Ela fechou a cortina rapidamente, o coração acelerado. Quem era aquele homem? Era um dos que a perseguia? Ou era alguém enviado por ele, pelo homem que tinha parado o carro, que tinha trazido ela e a filha para aquele lugar? E se era enviado por ele, o que isso significava? Que tipo de homem tinha pessoas vigiando na rua no meio da noite? As perguntas giravam em sua mente como corvos ao redor de uma carcaça. Ela voltou para o sofá, sentou-se ao lado da filha e esperou. Esperou o amanhecer. Esperou as respostas. Esperou o momento em que teria que decidir se ficava ou se fugia. O sol nasceu devagar, como se ele também estivesse hesitante em revelar o que a luz do dia traria. A cidade começou a despertar com seus sons habituais. Carros passando, vozes distantes, o ranger de portas e janelas se abrindo. A menina finalmente acordou, os olhos inchados de tanto chorar, mas menos assustados do que na noite anterior. Ela olhou ao redor, confusa, e então olhou para a mãe. Onde a gente está? A mulher não tinha resposta, não uma que fizesse sentido para uma criança de 5 anos. Então ela apenas sorriu, um sorriso forçado, cansado, mas carregado de toda a proteção que ainda conseguia oferecer, e disse: "A gente está segura, por enquanto." Foi quando a porta se abriu. Ela não tinha ouvido passos no corredor. Não tinha ouvido a chave na fechadura. A porta simplesmente se abriu, lenta e silenciosa, e o mafioso viúvo entrou. Ele usava as mesmas roupas da noite anterior, ou talvez fossem roupas idênticas, o mesmo casaco escuro, a mesma camisa discreta, as mesmas marcas de uma noite que nunca realmente terminava. Ele carregava uma sacola de papel nas mãos, entrou sem pedir licença, fechou a porta atrás de si e caminhou até a mesa da cozinha. Colocou a sacola sobre a superfície e começou a tirar coisas de dentro: pão fresco, leite, frutas, um pequeno pote de geleia. Tudo simples, mas escolhido com cuidado. Ele não olhou para elas enquanto organizava os itens, mas a mulher sabia que ele estava consciente de cada movimento delas, de cada respiração. A menina se escondeu atrás da mãe, apenas os olhos aparecendo por trás da proteção do corpo materno. O mafioso viúvo finalmente se virou e olhou diretamente para a criança. Seu rosto era impassível, mas havia algo em seus olhos, uma tristeza antiga, um reconhecimento doloroso. Ele abaixou-se lentamente, ficando na altura da menina, mas mantendo distância respeitosa. "Você gosta de pão com geleia?" perguntou. A voz era a mesma de antes, grave, controlada, desprovida de inflexão, mas havia uma tentativa ali, mínima e desajeitada, de criar algo que se parecesse com normalidade. A menina não respondeu. Apenas olhou para a mãe, pedindo permissão, pedindo segurança. A mulher assentiu devagar. A menina saiu de trás dela e, com passos hesitantes, se aproximou da mesa. Ele se levantou, deu espaço e voltou para perto da porta.
como se entendesse que proximidade era ameaça, mesmo quando não tinha intenção de sê-la. A mulher finalmente encontrou coragem para falar. Quem é você? Ele não respondeu imediatamente. Ficou ali, encostado na parede, as mãos nos bolsos, o olhar fixo em algum ponto distante que só ele podia ver. Quando finalmente falou, sua voz estava ainda mais baixa, como se as palavras custassem esforço físico. Alguém que perdeu o direito de ser mais. A resposta não esclareceu nada, apenas criou mais perguntas. Mas havia algo na maneira como ele disse isso. A dor contida, o peso de anos resumidos em uma frase, que fez a mulher perceber que insistir não traria respostas. Pelo menos não ainda. Por que você nos ajudou? Ela tentou de novo. Dessa vez, ele olhou diretamente para ela. E pela primeira vez, ela viu algo além do controle absoluto. Viu a rachadura na armadura. Viu o fantasma que ele carregava. Porque eu não ajudei quando importava. O silêncio que se seguiu foi pesado demais para ser quebrado. A menina comia pão com geleia, alheia à tensão que preenchia cada centímetro do apartamento. A mulher queria perguntar mais, queria entender, mas sabia que algumas histórias não eram contadas, eram carregadas. E ele carregava a sua, como uma cruz invisível. Ele se afastou da parede e caminhou até a janela. Verificou a rua lá embaixo e então se virou novamente para ela. Você precisa de dinheiro, precisa de trabalho, precisa recomeçar. Não eram perguntas, eram constatações. Eu posso ajudar com isso. Por que você faria isso? A desconfiança estava clara em sua voz. Porque é o que eu faço agora, ele respondeu simplesmente. É tudo que me resta fazer. Ele tirou algo do bolso interno do casaco. Um cartão. Colocou sobre a mesa ao lado da geleia. Não era um cartão de visita comum. Não tinha nome, não tinha empresa. Apenas um número de telefone escrito à mão. Se você precisar de algo, liga. Se alguém te incomodar, liga. Se tiver medo, liga. E você vai vir? Ele não respondeu com palavras. Apenas com um olhar que dizia tudo. Ele já tinha vindo uma vez. Viria quantas vezes fosse necessário. Quem é você realmente? Ela insistiu, a voz tremendo. O que você faz? Por que aqueles homens recuaram quando te viram? O mafioso viúvo ficou em silêncio por longos segundos. Então, com uma honestidade brutal que ela não esperava, ele disse: porque eles sabem o que eu sou. E sabem o que acontece quando alguém como eu decide que algo importa. A forma como ele disse isso, sem ameaça, sem orgulho, apenas como fato inevitável, fez a mulher entender que tinha cruzado o caminho de alguém que vivia em um mundo diferente. Um mundo onde poder não se pedia, onde respeito não se ganhava, onde as regras eram escritas com sangue e silêncio. Ele caminhou até a porta, pronto para sair novamente. Mas antes de abri-la, parou e olhou para a menina. Por um momento, apenas um momento, sua máscara caiu completamente. E a mulher viu não um homem perigoso, não um estranho misterioso, mas um pai que tinha perdido sua filha. Cuida dela, ele disse, a voz quase quebrando. Cuida dela como se o mundo inteiro quisesse tirá-la de você, porque ele quer. E então ele saiu, deixando para trás apenas o silêncio, o cartão sobre a mesa e a certeza absoluta de que, de alguma forma, suas vidas tinham se entrelaçado com algo muito maior e muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. Os dias seguintes se desdobraram em uma rotina estranha, quase irreal. A mulher e a filha permaneceram no apartamento não porque ele tivesse ordenado, mas porque não tinham para onde ir. Ele aparecia uma vez por dia, sempre no mesmo horário, 7 da manhã, com a precisão de um relógio. Trazia comida, verificava se precisavam de algo e partia. Nunca ficava mais de 10 minutos. Nunca fazia perguntas pessoais. Nunca invadia o espaço delas além do necessário. Mas a mulher começou a notar coisas.
Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas pintavam um quadro perturbador. O homem que vigiava a rua à noite nunca era o mesmo. Às vezes era alguém encostado no muro fumando. Às vezes era alguém dentro de um carro estacionado. Às vezes era uma figura que simplesmente caminhava em círculos ao redor do quarteirão. Mas sempre havia alguém. Sempre. Uma manhã ela desceu até a entrada do prédio para verificar a caixa de correio. Não porque esperasse algo, mas porque precisava sentir que ainda tinha algum controle, alguma normalidade. O zelador, um homem idoso com costas curvadas e mãos manchadas de tinta, a viu e imediatamente desviou o olhar. Mas não antes que ela captasse a expressão em seu rosto. Não era curiosidade, era medo, medo dela. Ou melhor, medo de quem estava protegendo ela. Quando ela voltou para o apartamento, encontrou um envelope embaixo da porta. Dentro havia dinheiro. Não uma quantia absurda, mas o suficiente para 3 meses de aluguel em qualquer lugar decente. Havia também um papel com um endereço escrito à mão e uma única palavra: amanhã. Ela não precisou perguntar o que aquilo significava. Ele tinha encontrado trabalho para ela. Na manhã seguinte, ela deixou a filha com uma vizinha do segundo andar. Uma mulher mais velha que, quando ela perguntou se podia deixar a menina por algumas horas, simplesmente assentiu sem fazer perguntas, como se já soubesse quem tinha enviado a mulher até sua porta. Mais uma peça do quebra-cabeça invisível que o mafioso viúvo tecia ao redor delas. O endereço a levou a um pequeno restaurante familiar no centro da cidade. O lugar era simples, com mesas de madeira desgastada e cheiro de café forte. Quando ela entrou, a proprietária, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, mas gentis, a viu e imediatamente soube quem ela era. "Você deve ser a nova cozinheira", disse, sem introduções. "Começa segunda, 8 horas. Não houve entrevista. Não houve perguntas sobre experiência. A mulher tentou perguntar sobre salário, sobre horários, mas a proprietária apenas sorriu e disse: "Tudo já foi acertado." Quando a mulher saiu do restaurante, viu um carro conhecido parado do outro lado da rua. O carro dele. O mafioso viúvo estava ao volante, observando. Quando seus olhares se encontraram, ele apenas assentiu. Uma única inclinação de cabeça, e o carro partiu. Aquela noite, pela primeira vez desde que tinham chegado ao apartamento, a mulher conseguiu dormir. Não profundamente, não sem pesadelos, mas dormiu. Porque pela primeira vez em meses, havia algo que se parecia com o futuro. Havia trabalho, havia dinheiro, havia proteção, e isso deveria tê-la feito sentir grata. Mas em vez disso, ela se sentia presa, presa em uma rede invisível, tecida por alguém cujas motivações ela ainda não compreendia completamente. Passaram-se 2 semanas. A mulher começou a trabalhar no restaurante. A filha começou a frequentar uma pequena creche próxima. Mais uma coisa que tinha sido acertada sem que ela soubesse como ou por quem. A vida começou a adquirir forma, estrutura, previsibilidade. Mas a sensação de estar sendo observada nunca desaparecia. Não era paranoia, era realidade. Onde quer que ela fosse, havia sempre alguém, sempre uma figura na periferia, sempre um olhar que durava 1 segundo a mais do que deveria. E o mafioso viúvo continuava aparecendo. Mas agora, menos frequentemente. Uma vez a cada 3 dias. Depois, uma vez por semana. Ele estava se afastando, criando distância. Mas sua presença, ou a presença de quem trabalhava para ele, permanecia constante. Foi em uma quinta-feira chuvosa que tudo mudou. A mulher estava voltando do trabalho, caminhando pela mesma rota que percorria todos os dias. A chuva tinha esvaziado as ruas mais cedo e ela estava sozinha, apenas o som de seus passos e o tamborilar da água nas calçadas. Foi quando ela ouviu as vozes. Vinham de um beco lateral. Vozes masculinas, baixas,
tensas. Uma delas ela reconheceu imediatamente. Era um dos homens que a tinham seguido naquela primeira noite. Ela parou, o coração disparado, pronta para correr. Mas então ouviu seu próprio nome sendo mencionado. A mulher do apartamento, você sabe qual? Sei. O que tem ela? Precisa sumir. Ele não vai deixar. Ele não precisa saber até ser tarde demais. Silêncio. Depois, uma risada curta, sem humor. Você tá louco? Mexer com alguém que ele tá protegendo? Você sabe quem ele é? Sei exatamente quem ele é. E sei que ele não é mais o que costumava ser. Ele tá velho, tá mole. Perdeu o fogo depois que a família morreu. A mulher sentiu o sangue gelar nas veias. Família morreu. As palavras ecoaram em sua mente, conectando-se com a fotografia no apartamento, com o olhar dele quando via a menina, com a dor que ele carregava como uma segunda pele. Mesmo assim, eu não mexo. O cara tem gente demais, tem conexões demais. Tinha, passado. Agora ele está sozinho, fazendo caridade como se isso fosse apagar o que ele fez. E a gente tem ordens. E ordens de quem? Um nome foi mencionado. Um nome que ela não conhecia, mas que foi dito com uma reverência que beirava o medo. E então, mais detalhes. Planos, horários. O caminho que ela fazia todos os dias do trabalho para a creche. A janela de tempo quando ela estava mais vulnerável. A mulher recuou lentamente, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que eles poderiam ouvi-lo. Conseguiu se afastar sem ser vista e correu. Correu pelas ruas molhadas, escorregando, tropeçando, mas sem parar. Precisava chegar ao apartamento, precisava pegar a filha, precisava ligar para o número no cartão. Quando chegou ao prédio, subiu as escadas aos tropeços. Arrombou a porta do apartamento, que nunca estava trancada, ela percebeu agora, porque ele sempre podia entrar, e procurou freneticamente pelo cartão. Encontrou-o na gaveta da cozinha, onde o tinha guardado, e discou o número com mãos tremendo. Tocou uma vez, duas, três. Ela estava prestes a desligar quando uma voz atendeu. Fala. Não era ele, era outra voz, mais jovem, mais áspera. Eu preciso falar com ele agora. Quem é você? Ele sabe quem eu sou. É urgente. Por favor. Silêncio do outro lado. Depois, sons abafados, como se o telefone tivesse sido coberto, vozes distantes. E então, finalmente, a voz dele. O que aconteceu? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ele já sabia que algo tinha acontecido. Talvez porque ela nunca tinha ligado antes. Talvez porque ele sempre soubesse de tudo. Ela contou. Rapidamente, as palavras tropeçando umas nas outras, mas contou tudo o que tinha ouvido. O beco, os homens, os planos, o nome que foi mencionado. Quando terminou, houve um silêncio longo do outro lado. Um silêncio que era mais assustador que qualquer resposta. Quando ele finalmente falou, sua voz estava diferente. Ainda controlada, ainda grave, mas havia algo nela agora. Algo frio, algo definitivo, algo que fez a mulher perceber que tinha acabado de acionar algo que não podia ser desativado. Fica no apartamento, tranca a porta, não sai até eu chegar. Quando... Mas ele já tinha desligado. A mulher trancou a porta pela primeira vez desde que estava ali. Puxou a cortina da janela. Sentou-se no sofá com a filha, que tinha chegado da creche, e agora dormia inocentemente, alheia à tempestade que se aproximava. E esperou. Passaram-se horas. A noite caiu. A chuva aumentou. E então, finalmente, ela ouviu passos no corredor. Não eram os passos dele. Eram mais pesados, mais numerosos. Ela segurou a respiração. Apertou a filha contra o peito. A porta se abriu. Ela tinha esquecido que ele tinha a chave. Mas não era ele quem entrou primeiro. Eram dois homens que ela nunca tinha visto. Usavam ternos escuros, expressões ainda mais escuras. Eles verificaram o apartamento rapidamente, profissionalmente, e então se posicionaram, um na porta, outro na janela.
E então ele entrou. O mafioso viúvo estava diferente. Usava as mesmas roupas escuras, mas havia sangue em seus punhos. Não muito, apenas respingos, como se tivesse lavado as mãos, mas não completamente. Seu rosto estava mais pálido, mais tenso. E seus olhos estavam vazios de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Ele caminhou até onde ela estava, agachou-se na frente dela e, pela primeira vez desde que se conheceram, tocou-a. Apenas uma mão no ombro, firme, mas não ameaçadora. E então disse, com uma voz que parecia vir de muito longe: "Acabou, você está segura. Mas agora você precisa saber a verdade, toda ela." O mafioso viúvo não se levantou imediatamente. Ficou ali, agachado diante dela, a mão ainda em seu ombro, como se estivesse reunindo forças não para falar, mas para desenterrar algo que tinha passado anos tentando enterrar. A chuva batia nas janelas com força renovada e o som preenchia o silêncio pesado que tomava conta do apartamento. Os dois homens na porta e na janela permaneciam imóveis, como estátuas de carne e osso treinadas para não existir até que fossem necessários. Ele finalmente se levantou, caminhou até a janela, afastou ligeiramente a cortina e olhou para a rua lá embaixo. Seus ombros estavam tensos, sua respiração controlada demais, como se estivesse segurando algo dentro que ameaçava explodir. Quando finalmente começou a falar, foi sem se virar, sem olhar para ela, como se as palavras fossem mais fáceis de dizer para a escuridão do que para um rosto humano. Meu nome não importa mais. O que eu era não importa mais. Mas você precisa saber o que eu fiz, porque agora você está no meio disso, e o que aconteceu hoje aconteceu por minha causa. Ele fez uma pausa. A mulher não disse nada. Apenas esperou, segurando a filha com tanta força que a menina se mexeu no sono. Eu era alguém que as pessoas temiam, alguém que controlava territórios, que movia dinheiro, que decidia quem vivia e quem não vivia. Eu não era o pior, mas também não era bom. Eu fazia o que tinha que ser feito para manter o poder, e me convenci de que isso era suficiente, que isso era justo. Ele soltou a cortina e se virou ligeiramente, apenas o suficiente para que ela pudesse ver seu perfil recortado contra a luz fraca da rua. Eu tinha uma família, uma esposa, uma filha. Sua voz falhou pela primeira vez, apenas uma rachadura microscópica, mas estava ali. A menina tinha 5 anos, a mesma idade da sua. A mulher sentiu o coração apertar. Olhou para a filha adormecida em seu colo e depois para ele. Agora entendia o olhar, entendia a dor. Eu achava que podia separar as coisas. Achava que podia ser uma pessoa em casa e outra na rua. Mas esse mundo não funciona assim. Esse mundo não deixa você ter 2 lados. Ele te obriga a escolher. E quando você não escolhe, ele escolhe por você. Ele caminhou até a mesa, puxou uma cadeira, mas não sentou. Apenas ficou ali, as mãos apoiadas no encosto, os dedos apertando a madeira com força suficiente para deixar marcas. Eu tinha um sócio, alguém em quem eu confiava, alguém que eu considerava irmão, mas ele queria mais poder, queria meu lugar. E a maneira mais fácil de conseguir isso era me destruir de dentro, não me matar. Isso seria óbvio demais, mas me quebrar, me transformar em nada. A respiração dele estava mais rápida agora. A mulher percebeu que ele não contava essa história há muito tempo. Talvez nunca tivesse contado. Talvez fosse a primeira vez que colocava em palavras o que vivia em sua cabeça como um filme que nunca parava. Ele mandou pessoas até minha casa. Pessoas que eu conhecia, pessoas que trabalhavam para mim. Eu não estava lá. Estava resolvendo algo estúpido, algo que nem me lembro mais o que era. Minha esposa estava sozinha com a menina. Ela abriu a porta porque reconheceu os rostos, porque confiou. Ele parou, fechou os olhos
E quando continuou, sua voz estava tão baixa que a mulher mal conseguia ouvir. Eles disseram que era uma mensagem. Disseram que queriam que eu soubesse o que acontece quando alguém se acha maior do que é. E então, ele não terminou a frase. Não precisava. A mulher entendeu. Entendeu pelo silêncio que se seguiu, pelo tremor quase imperceptível em suas mãos, pelo jeito que ele apertou os olhos como se pudesse apagar a memória por força de vontade. Quando eu cheguei em casa já era tarde. Os paramédicos já estavam lá, a polícia já estava lá, e minha família já não estava, não mais. Lágrimas começaram a descer pelo rosto da mulher, mas ela não fez som. Apenas segurou a filha mais forte, sentindo o peso esmagador da história que ele carregava. Eu enterrei minha esposa e minha filha em um dia cinza de inverno, e naquele dia eu decidi que o homem que eu era tinha morrido com elas. Eu encontrei todos os envolvidos, todos, e fiz o que tinha que ser feito. Não foi rápido, não foi piedoso, foi exatamente o que eles mereciam. Ele abriu os olhos e finalmente olhou diretamente para ela, e naquele olhar havia algo além da dor. Havia uma escuridão profunda, um abismo que ele tinha mergulhado e do qual nunca tinha realmente voltado. Quando terminei, eu não era mais nada, não tinha mais família, não tinha mais propósito, tinha apenas sangue nas mãos e um vazio que nada preenchia. Eu deveria ter morrido com elas. Deveria ter estado em casa naquela noite, mas eu não estava, e agora eu vivo com isso todos os dias. Ele se afastou da cadeira, caminhou até a estante onde a fotografia de sua família ainda estava de pé. Pegou-a com cuidado, como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Eu me afastei de tudo, dei ordens para que me deixassem em paz. A maioria respeitou. Mas sempre tem aqueles que veem fraqueza onde há apenas desistência. Aqueles que acham que porque eu parei de lutar pelo poder, eu parei de ser perigoso. Ele colocou a foto de volta no lugar, mas dessa vez a virou para baixo, como se não suportasse mais olhar para ela, depois de finalmente falar sobre o que tinha acontecido. Eu vi você naquela noite, vi você e sua filha andando sozinhas, assustadas, abandonadas por todos, e eu vi minha esposa e minha filha. Vi a última noite delas. Vi o que eu não estava lá para impedir. E eu pensei, não de novo, nunca mais. Ele finalmente se virou completamente para ela, e havia uma intensidade em seus olhos que era quase insuportável de encarar. Eu parei o carro porque alguém tinha que parar. Porque eu não parei quando deveria. Porque toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo minha filha pedindo por socorro e eu não estou lá. Então agora, toda vez que eu posso, eu paro. Eu ajudo. Eu protejo. Porque é a única coisa que me mantém humano. É a única coisa que me impede de me perder completamente na escuridão. A mulher não conseguia falar. Não conseguia processar tudo o que tinha ouvido, mas agora entendia. Entendia porque ele tinha aparecido do nada. Entendia porque ele a protegia. Entendia porque ele nunca pedia nada em troca, porque ele não estava salvando ela. Estava tentando salvar a si mesmo, tentando salvar a memória de quem ele amou e falhou em proteger. Os homens que você ouviu hoje trabalham para o mesmo que mandou matar minha família. Ele ainda acha que pode me usar, acha que pode me atingir através de você, que eu vou me quebrar de novo, me destruir de novo, mas ele está errado. O mafioso viúvo caminhou até onde a mulher estava, agachou-se novamente, e dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Não era apenas dor, era determinação, era promessa. Eu já morri uma vez. Não vou morrer de novo, e você e sua filha não vão ser usadas para isso. Eu já resolvi o problema hoje. Aqueles homens não vão falar com ninguém nunca mais. E amanhã eu vou resolver o problema maior. Vou terminar o que deveria ter terminado há anos. Ele se levantou, e pela primeira vez, desde que ela o conhecia, ele pareceu cansado. Não fisicamente, mas existencialmente.
como se o peso de tudo que ele carregava tivesse finalmente ficado pesado demais. Você e sua filha podem ficar aqui o tempo que precisarem. O trabalho é seu. A proteção é garantida. E quando eu terminar o que preciso terminar, vocês vão poder viver sem medo. Eu prometo isso. A mulher finalmente encontrou sua voz, fraca, mas firme. E você? Você vai sobreviver a isso? Ele sorriu. Não foi um sorriso feliz, foi um sorriso triste, resignado, de alguém que já tinha aceitado seu destino há muito tempo. Eu morri há 3 anos. Tudo depois disso é apenas tempo emprestado. E se esse tempo servir para garantir que mais ninguém passe pelo que eu passei, então vai ter valido a pena. Ele caminhou até a porta. Os 2 homens se afastaram, prontos para seguir. Antes de sair, ele olhou para trás uma última vez, e seus olhos pousaram na menina adormecida. Cuida dela. Nunca deixa ela sozinha à noite. Nunca confia em ninguém completamente. E se um dia ela perguntar sobre o homem que ajudou vocês, conta para ela que ele foi alguém que falhou quando importava, mas que tentou consertar o que tinha quebrado. Mesmo que fosse tarde demais para ele, não era tarde demais para vocês. E então ele saiu. A porta se fechou suavemente. Os passos se afastaram pelo corredor. O som do carro ligando lá embaixo. E depois, silêncio. A mulher sentou-se no sofá, segurando a filha, olhando para o apartamento que tinha sido delas por essas semanas. Olhou para a fotografia virada para baixo na estante, para o cartão com o número de telefone, para a janela onde a chuva ainda batia com força. E pela primeira vez, ela entendeu que tinha sido salva não por um herói, mas por um fantasma. Um homem que vivia entre os mortos e os vivos, tentando desesperadamente consertar o passado através do presente, e que, ao salvá-la, tinha dado a si mesmo algo que não tinha há anos, um propósito que não era destruição, mas proteção. A noite seguiu. A chuva continuou. E em algum lugar da cidade, o mafioso viúvo preparava-se para a última batalha. Não para vencer, mas para garantir que aqueles que ele tinha escolhido proteger pudessem finalmente viver sem medo. Porque era isso que restava a um homem que tinha perdido tudo, garantir que outros não perdessem também. E se isso custasse a vida dele, seria um preço que ele estava mais do que disposto a pagar. A noite havia descido sobre a cidade como uma cortina pesada, sufocante, apagando os últimos vestígios de segurança que o dia ainda oferecia. As ruas se transformavam depois que o sol desaparecia, não apenas na luz, mas na própria natureza do que significava estar ali. O asfalto rachado refletia os poucos postes que ainda funcionavam, criando ilhas de claridade amarelada em meio a oceanos de sombra. Entre essas ilhas, o escuro reinava absoluto, engolindo esquinas, becos, entradas de prédios abandonados. Era nesse escuro que as coisas aconteciam. Era nesse escuro que ninguém via, ninguém ajudava, ninguém se importava. A mulher caminhava com a filha pela mão. Seus passos eram rápidos, mas pesados, o tipo de movimento que trai o cansaço profundo, a exaustão que vai além do corpo e atinge algo mais fundo, mais essencial. Ela usava uma jaqueta fina demais para a temperatura que caía, e a menina, ao seu lado, não mais que 5 anos, vestia um casaco que já tinha sido de outra criança, talvez de outra família, com mangas longas demais que cobriam suas mãos pequenas. As duas não pertenciam àquela hora, não pertenciam àquele lugar. Qualquer um que olhasse, e alguns olhavam, podia perceber isso imediatamente. Eram deslocadas, vulneráveis, sozinhas. A mãe olhava para frente com uma determinação forçada, como se fingir que sabia para onde ia pudesse criar alguma proteção invisível ao redor delas. Mas seus olhos traíam o medo.
Moviam-se rapidamente, saltando de sombra em sombra, de figura distante em figura distante, calculando ameaças, medindo distâncias, procurando por algum sinal de que ainda havia bondade no mundo. A menina, por sua vez, apertava a mão da mãe com força, seus dedos pequenos cravados na palma calejada. Ela não entendia completamente o perigo, mas sentia. Sentia na tensão do corpo da mãe, na maneira como ela acelerava o passo sempre que uma figura se aproximava, na forma como seu olhar nunca parava de se mover. Elas já haviam caminhado por mais de 1 hora. Haviam saído de um lugar que não era mais delas, um apartamento pequeno, úmido, onde o proprietário batera à porta com a mesma expressão de sempre, indiferença mascarada por impaciência. As malas tinham sido jogadas para fora antes mesmo que ela terminasse de juntar as últimas roupas da filha. Não houve conversa, não houve explicação. Apenas a realidade fria de que, sem dinheiro, não havia mais lugar. E assim, com uma sacola rasgada em uma mão e a filha na outra, a mulher havia saído para a noite. A primeira coisa que ela procurou foi um abrigo. Um lugar onde pudessem ficar, ao menos por aquela noite. Mas os abrigos tinham listas de espera, tinham regras, tinham horários. E a mulher não se encaixava em nenhum dos critérios. Não era viciada o suficiente, não era violentada o suficiente, não era desesperada o suficiente aos olhos de quem decidia essas coisas. Então ela tentou ligar para conhecidos, para parentes distantes, para qualquer nome que ainda restasse em sua memória. Mas os telefones tocavam no vazio, ou eram atendidos com desculpas rápidas, vozes embaraçadas que inventavam compromissos, problemas, impossibilidades. A solidão não era apenas física, era estrutural, era completa, e agora ali estavam elas, andando por ruas que se tornavam mais escuras a cada quarteirão, mais silenciosas, mais hostis. A mulher não sabia mais para onde ir. Apenas sabia que precisava continuar se movendo, porque parar significava aceitar que não havia saída. E ela não podia aceitar isso, não enquanto a filha ainda olhasse para ela esperando proteção. Um carro passou devagar, muito devagar. As rodas giravam quase sem fazer barulho, como se o motorista estivesse estudando algo, avaliando. A mulher sentiu o olhar antes de vê-lo. Aquele tipo de atenção que não é casual, que não é inocente. Ela apertou a mão da filha e atravessou a rua rapidamente, sem olhar para trás. O carro continuou, mas ela sabia que o motorista havia olhado pelo retrovisor. Sabia porque já tinha vivido isso antes. Sabia porque toda mulher que já caminhou sozinha à noite já tinha vivido isso antes. Mais adiante, 3 homens estavam parados em frente a um bar fechado. Não faziam nada, apenas estavam ali, ocupando o espaço como se fosse deles. Quando a mulher e a menina se aproximaram, um deles disse algo para os outros. Ela não ouviu as palavras, mas ouviu o tom, aquele tom que transforma uma frase em ameaça, que transforma presença em invasão. Ela desviou o olhar, abaixou a cabeça, acelerou o passo. A menina tropeçou, quase caiu. Mas a mãe a puxou para cima sem parar. Não podiam parar. Nunca podiam parar. A rua seguinte era ainda pior. Não havia postes funcionando. Apenas o brilho distante de janelas fechadas, luzes fracas que não chegavam até o chão. A mulher hesitou. Voltar significava passar novamente pelos homens. Seguir significava entrar na escuridão completa. Ela olhou para a filha, viu o medo nos olhos pequenos e tomou a decisão que todas as mães desesperadas tomam, a de seguir em frente, porque parar é desistir. Elas entraram na rua escura. O silêncio ali era diferente. Não era a ausência de som, mas a presença de algo pesado, opressor, como se o próprio ar estivesse esperando. A mulher sentia os batimentos do coração acelerarem, sentia o suor frio na nuca apesar do frio da noite. A menina começou a choramingar baixinho, um som pequeno e assustado que cortava o silêncio como uma lâmina.
A mãe não tinha palavras para acalmá-la. Não tinha promessas para fazer. Apenas continuou andando, porque era tudo que restava. Foi então que ela ouviu os passos. Não eram os dela, não eram os da filha, eram mais pesados, mais lentos, vindos de trás. A mulher não se virou, apenas acelerou. Os passos aceleraram também. Ela começou a correr, puxando a menina, que agora chorava abertamente, tropeçando, sendo arrastada mais do que correndo. A sacola caiu. A mulher não parou para pegá-la. Não havia tempo, não havia escolha. E então, no meio da rua escura, iluminadas apenas por um único farol distante, elas pararam. Não porque quisessem, mas porque não havia mais para onde ir. À frente, mais sombras. Atrás, os passos que se aproximavam. A mulher abraçou a filha, sentindo o corpo pequeno tremer contra o seu. Fechou os olhos e esperou. Foi nesse momento que o som de um motor cortou o silêncio. Um carro surgiu da esquina, lento, pesado, com faróis baixos que iluminaram a cena como um holofote de teatro. O veículo era escuro, elegante, completamente fora de lugar naquela rua abandonada. Ele parou ao lado delas. O motor continuou ligado, ronronando baixo, mas a porta do motorista se abriu. Um homem saiu. Ele usava um casaco pesado, escuro, marcado por pequenas gotas de chuva que já tinham secado, deixando manchas irregulares no tecido. Suas roupas eram elegantes, mas havia algo desalinhado nelas. Como se tivesse vindo de algum lugar importante e tivesse sido interrompido no meio do caminho. Poeira das ruas noturnas cobria a barra de suas calças. Ele era alto, mas não imponente pela altura. Era imponente pela maneira como ocupava o espaço, como se o ar ao redor dele se reorganizasse para dar-lhe passagem. O mafioso viúvo parou ao lado do carro e olhou para a mulher e a menina. Seu rosto estava parcialmente coberto pela sombra, mas seus olhos eram visíveis, pesados, inabaláveis, carregados de algo que ela não conseguia nomear. Não era ameaça, não era gentileza. Era algo entre o luto e a decisão, entre o cansaço e o controle absoluto. Ele não sorriu, não fez gestos bruscos, apenas abriu a porta traseira do carro, lentamente, com um movimento calculado, quase ritualístico. E então, com uma voz baixa, sem emoção aparente, mas carregada de um peso que fez o ar ao redor parecer mais denso, ele disse: "Entra." A mulher olhou para ele, olhou para o carro, olhou para a filha e percebeu que os passos atrás delas haviam parado.